No início do século XX, em um período ainda marcado pelos horrores da Primeira Guerra Mundial, o mundo foi assolado por uma terrível e devastadora pandemia, a gripe espanhola. Este evento ficou gravado na história como a pior pandemia da era moderna, levando milhões de vidas e deixando um impacto profundo na sociedade global. A gripe espanhola teve início em 1918 e, apesar do nome, não se originou na Espanha. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitas informações sobre a doença foram censuradas devido à situação política e militar da época. A Espanha, por ser neutra no conflito, não censurou informações, o que deu a falsa impressão de que a gripe havia se originado lá. O vírus responsável pela gripe espanhola era um subtipo do influenza A, do tipo H1N1. Esse vírus se espalhou rapidamente, aproveitando-se das condições precárias de higiene e saúde da época, agravadas pela guerra. Os soldados, vivendo em condições próximas a insalubres nos campos de batalha, foram um vetor significativo de transmissão. A pandemia se propagou pelo globo em ondas sucessivas, infectando cerca de 1/3 da população mundial na época. A característica mais assustadora dessa gripe era a sua alta taxa de mortalidade, especialmente em jovens saudáveis, o grupo menos suscetível a complicações graves em outras pandemias de gripe. O impacto social e econômico da gripe espanhola foi avassalador. Cidades inteiras foram paralisadas, com escolas, teatros e lojas fechando. Muitas vezes, as pessoas eram aconselhadas a usar máscaras e praticar o distanciamento social, medidas que hoje não são familiares, mas que eram novidades para a época. Os sistemas de saúde de muitos países estavam sobrecarregados, sem recursos para atender ao grande número de pacientes. A falta de tratamentos eficazes e a limitada compreensão sobre a doença agravaram ainda mais a situação. Famílias inteiras foram dizimadas, deixando comunidades inteiras em luto e desespero. Além disso, a gripe espanhola teve um impacto duradouro na saúde pública e nas práticas médicas. Ela incentivou um avanço significativo na pesquisa sobre virologia e imunologia, levando a uma melhor compreensão das gripes e ajudando no desenvolvimento de vacinas para futuras pandemias de influenza. A gripe espanhola é um triste lembrete da fragilidade da saúde pública em face de uma pandemia global. Nos dias de hoje, com avanços científicos e tecnológicos consideráveis, é essencial aprender com os erros do passado e fortalecer nossos sistemas de saúde para garantir uma resposta mais eficaz a crises de saúde globais. A gripe espanhola é estimada ter infectado cerca de 1/3 da população, que equivalia a 500 milhões de pessoas na época. As estimativas de mortalidade variam amplamente devido à falta de dados precisos e à dificuldade em rastrear e relatar mortes durante aquela época. A mortalidade atribuída à gripe espanhola varia de aproximadamente 50 milhões a 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Alguns estudos e estimativas mais recentes sugerem que o número de mortes pode ter sido ainda maior, ultrapassando 100 milhões de pessoas. É importante ressaltar que a gripe espanhola atingiu pessoas de todas as idades, sendo incomum em sua gravidade, afetando principalmente adultos, jovens e saudáveis. Esta é uma das razões pelas quais a taxa de mortalidade foi tão alta durante essa pandemia.